Olá pessoal, hoje o nosso tema é imposto de renda para pessoas locais, mas principalmente para os estrangeiros, os investidores aqui na Flórida. E eu estou de novo com a Carol Larson, da Larson Accounting, aqui para contar como funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos. Quem é que paga imposto de renda? Quanto que é o imposto de renda? Explica pra gente. Claro, Rô. Vamos começar então novamente com os residentes fiscais. Os residentes, eles pagam o imposto de renda na pessoa física de acordo com aquela tabela que eu já te mostrei algumas vezes. Nossa tabela ela é progressiva, ela varia de 0 até 37%. O imposto de renda da pessoa física, nós incluímos tudo aquilo que ele recebe, desde salário, receita de aluguel, toda aquela receita que vem da pessoa jurídica através dos Schedule K-1s. Distribuição de lucros, né? Que é a distribuição de lucro, que eu vou te explicar um pouquinho. Então, tanto as LLCs como as S-Corps, elas não pagam imposto. Então, todo lucro ou prejuízo é transferido para a pessoa física. É só para o pessoal entender, né? LLC e S-Corp, a gente vai explicar depois no outro vídeo, mas é o tipo de estrutura legal. Tipo de estrutura de empresas, um dos tipos de estrutura de empresas que nós temos aqui nos Estados Unidos. Que aí elas não pagam imposto, transfere para o proprietário e o proprietário que paga. Tá. Então, resumindo, nós juntamos os salários, os dividendos, juros, essas distribuições da pessoa jurídica, ganho de capital, e sobre todas essas receitas agregadas, nós aplicamos essa alíquota que varia de 0 até 37%. Mas a diferença aqui é que você tem várias deduções, né? Sim, mas aí a alíquota é aplicada depois já de todas as deduções aplicadas. Entendi, muito bem. E se você tem empresa, então, como é que funciona? Quanto que a empresa paga? A empresa, vamos começar então com a corporação. A corporação, desde que o Trump mudou a lei, ela tem uma alíquota fixa de 21%. Então, nós começamos com nós colocamos a receita bruta, aí todas as deduções cabíveis, né, e aplicáveis, e sobre o lucro líquido, a alíquota de 21%. Essa é um tipo de empresa. Esse é um tipo de empresa que é a C Corporation. Aí nós temos a LLC, certo, que é a limitada. A limitada não paga imposto, mas também o imposto é calculado, o imposto é preparado da mesma maneira. Então nós temos a receita bruta, aí todas as deduções aplicáveis, e aí esse lucro líquido é levado para a pessoa física através daquele Schedule K-1 e o imposto é pago na pessoa física. Entendi. A S-Corp, que é aquele outro tipo de empresa, da mesma maneira, a tributação é a mesma da LLC. Então eu vou aproveitar aqui e perguntar, o estrangeiro que está fazendo investimento aqui, ele deve comprar um imóvel pelo nome da pessoa, na pessoa física ou na pessoa jurídica? O que você recomenda? Olha, a gente tem que pensar em vários aspectos. Então, quando a gente fala de estrangeiro, a gente tem que pensar em FIRPTA, né? Que é aquela retenção dos 15% no momento da venda do imóvel. Nós temos que pensar numa alíquota que vai favorecer este estrangeiro e a maneira mais flexível para ele estar fazendo a administração desse imóvel. Então, de novo, não existe uma fórmula pronta, porque a gente fala não existe uma resposta, né? Não existe uma imóvel, você tem que ter uma LLC. Isso, a grande maioria acaba fazendo assim, mas não é a única resposta, a única solução. Você tem outras... Normalmente, como eu já te respondi essa pergunta uma vez, a melhor estrutura para o não residente, normalmente, não em todos os casos, é a LLC. Certo. LLC com 2 sócios. Com 2 sócios. Caso nós venhamos a fazer uma LLC com um sócio só, nós não vamos evitar o FIRPTA. Por isso que não é sempre que a LLC é a melhor estrutura. Só para explicar, o FIRPTA é uma retenção, não é isso? Uma retenção 15% no momento da venda, quando um estrangeiro vende um imóvel aqui nos Estados Unidos. Sobre o valor total da venda do imóvel. O que acontecia é que toda vez que um estrangeiro vendia um imóvel, isso há muito tempo atrás, o estrangeiro não sabia das obrigações fiscais que ele tinha nos Estados Unidos. Pegava dinheiro e ia embora. Ele vendia o imóvel, falava, eu não sou residente fiscal aqui nos Estados Unidos mesmo, pegava o dinheiro e ia embora. Então a Receita não arrecadava esse imposto sobre o ganho do capital.
Então, alguns 10 anos, provavelmente, que essa lei entrou em vigor, a Receita hoje obriga que toda title company, que é o cartório, toda vez que um estrangeiro faz a venda de um imóvel, para garantir que esse imposto vai ser pago, 15% do valor total da venda tem que ser retido para que o estrangeiro faça a declaração. Isso. Aí nós fazemos o cálculo, não é que você não vai receber esse dinheiro de volta, nós fazemos o cálculo, calculamos exatamente quanto é o imposto devido e a diferença é recebida. Existe também um outro formato. Quando nós temos tempo, então a pessoa se prepara para vender o imóvel, nós conseguimos fazer um certificado de withholding do FIRB. Que é o que a gente mais tem feito hoje com os nossos clientes. A gente já avisa, você vai ter essa retenção, então faz o certificado, né, com uma empresa. E aí o dinheiro nem vai para a Receita, já fica direto na title company, nós conseguimos fazer até uma redução do valor que vai ser retido. Ao invés de 15%, eu faço um cálculo, demonstro para a Receita e falo, olha, meu cliente comprou a casa por 300 mil, tá vendendo por 350, então ele tem que pagar de imposto somente $2.000. Então, ao invés de reter 15% do valor total da venda, vamos reter somente $2.000. E aí a Receita manda uma carta para o cartório e autoriza que esse dinheiro seja devolvido à pessoa que está vendendo o imóvel e não é necessário a retenção dos 15%. O total, né? Por isso que você tem que estar bem preparado e bem orientado. Exatamente. Essa é uma das preocupações que a gente tem para recomendar a abertura da LLC, não é isso? Exato. Maravilha. Se vocês quiserem saber mais a esse respeito, continue assistindo a nossa série de vídeos sobre contabilidade, imposto. Fique ligado no nosso canal, se inscreva e aperte a campainha que você vai saber muito mais. Obrigada, Carol. Obrigada.